vai sair, vai fazendo tudo. Hoje em dia tá bom, pô, tem pouco vestibular para fazer. Na minha época, cada universidade tinha o seu vestibular. Aí a gente tinha que escolher o que ia fazer porque não tinha dinheiro para se inscrever em todos. E para arrumar a isenção é mó difícil. Naquela época não tinha formulário online, não tinha nada disso. Tinha que mandar documento, entregar lá no campus principal, no envelope. Uma loucura. Então a gente tinha que fazer, tinha que escolher. Ó, vou fazer só para o UFRJ, só para o UF, só para o UERJ, só para Rural, que era brabo. E dia mais. Falar nisso, né? Foi feita aí a pesquisa, né? Sobre o Enem. Eu não vi o resultado, não, mas foi feita essa semana, se não tinha ontem online. Só não vi ainda qual foi o resultado, né? Quando que eles vão botar a data. Mas eu acho que a maioria das pessoas votaram para o ano que Sim, a vem. maioria acho que voltou para março ou maio. Aí, galera, março ou maio, né? Então, se for pro ano que vem, a galera ganha mais tempo para estudar aí, né? Mas também ganha mais tempo para sofrer, porque quando a prova não chega, a gente fica ansioso. E a prova da ETA falta o quê? Menos de 2 meses para dias. chegar. 89 dias. Caraca, vocês ficam contando, né? Faltam os dias, horas e minutos para a prova. Bom, vamos lá, já tá gravando? Vou começar aqui. Aí, Fidel, faltou apreciar uma foto bonita aí. A mais bonita, que no caso sou eu. Ah, saiu aqui. Tá bom. Aí. Tu gosta, né? Tu gosta. Vamos lá, conteúdo de geografia física ainda, quase acabando, né? A, a Camila que está estudando pro vestibular, ela deve gostar mais da parte da geografia humana. Geralmente o pessoal do pré-vestibular gosta mais da geografia humana. Mas vamos terminar logo a física para atender a galera da ESA, que não está assistindo a aula também, mas pelo menos vai ficar gravado. Então vamos falar sobre hidrografia brasileira, né? Aqui nós temos alguns aspectos gerais, tá? Depois a gente vai falar de algumas características e depois a gente vai falar sobre cada uma das bacias hidrográficas ou das regiões hidrográficas, beleza? Então, primeiro aqui, nos aspectos gerais, a gente vai ter algumas informações importantes. A hidrografia é um elemento natural marcante na paisagem brasileira, justamente porque o Brasil apresenta a maior rede hidrográfica do mundo. Cerca de 12 a 15% de toda a água potável do mundo está no Brasil, beleza? Então, a gente tem a maior rede hidrográfica do mundo. As bacias hidrográficas são regiões geográficas formadas por rios que desaguam num curso principal de água. Os rios de aproveitamento econômico diversificado, irrigando terras agrícolas, abastecendo reservatórios de água urbanos, fornecendo alimentos e produzindo energia elétrica. Então, esses são os principais aproveitamentos que nós temos na nossa rede hidrográfica. Então, para lembrar, a bacia hidrográfica é uma região formada pelo curso de um rio principal e os seus afluentes, que são diversos rios menores que vão desaguar nesse rio principal. E aí, em seguida, esse rio principal vai desaguar ou no oceano ou em algum outro curso, por exemplo, uma lagoa muito grande, etc. Os rios geralmente têm origem em regiões não muito elevadas, aqui no caso do Brasil, beleza? Justamente porque nas aulas de estrutura geológica e relevo a gente já observou que o Brasil não tem formas de relevo muito elevadas quanto de outras regiões aqui da América do Sul, principalmente da Cordilheira dos Andes, porque nosso relevo é antigo e desgastado. Então, por conta disso, os rios têm origem em regiões não muito elevadas, porque nós não temos tantos terrenos elevados, com exceção do Rio Amazonas e alguns de seus afluentes que nascem na Cordilheira dos Andes, beleza? Então, o Rio Amazonas e alguns dos afluentes do Rio Amazonas não nascem no Brasil, tá? Eles vão nascer nas regiões altas da Cordilheira dos Andes e vão seguir seu curso até entrar no território brasileiro, beleza? Então, esses sim nascem em regiões bem altas, acima de 4.000 metros de altitude. O Brasil possui a rede hidrográfica mais extensa do globo, como eu havia mencionado, né, com 55.457 quilômetros quadrados.
Esse tamanho aqui, galera, vocês vão achar algumas incongruências aí com o tamanho lá da extensão das bacias hidrográficas, mas porque aqui está citando somente os trechos de rios, beleza? Aqui são apenas os trechos de rios, não são as regiões que compreendem as bacias hidrográficas. A região que compreende uma bacia hidrográfica é toda a região por onde passam os rios, tá? Contando ali com as regiões de terra que são envoltas pelos rios. Então, muitos dos seus rios destacam-se pela profundidade, largura e extensão, o que constitui um importante recurso natural. Em decorrência da natureza, do relevo, predominam os rios de planalto. A energia hidráulica é a fonte primária de geração de eletricidade mais importante do Brasil. Então, vamos aqui desmembrar esse texto aqui, né, e ver algumas características importantes. Muitos de seus rios se destacam pela profundidade, largura e extensão. Isso aqui proporciona um grande aproveitamento de hidrovias, tá? Então, muitos rios brasileiros são navegáveis por conta da sua profundidade grande, da sua largura e da sua extensão, beleza? Ao ponto de que a gente chega lá na bacia do Rio Amazonas, em algumas regiões que a extensão chega a 50 quilômetros de uma margem a outra, né? No caso da largura, 50 quilômetros de uma margem a outra. Então, em alguns pontos do Rio Amazonas, você não consegue ver a margem do outro lado, tá? Parece que você está olhando para o oceano, por exemplo, de tão largo que é o rio. E continuando aqui, né, outros pontos, em decorrência da natureza do relevo, predominam rios de planaltos. Então, apesar de nós termos grandes planícies hidrográficas, como a planície do Rio Amazonas, que fica a bacia do Rio Amazonas, né, uma grande região de planície, nós temos muitos rios de planalto, o que favorece a produção de energia pela fonte hidráulica, ou seja, instalação de usinas hidrelétricas para gerar eletricidade, que no caso é a fonte de produção de eletricidade mais importante do Brasil. Cerca de 75% da energia elétrica produzida no Brasil vem das hidrelétricas. É uma fonte de energia muito eficiente, porque ela é uma fonte renovável e não poluente, beleza? A densidade dos rios de uma bacia hidrográfica está relacionada ao clima da região. Na Amazônia, que apresenta altos índices pluviométricos, ou seja, muita chuva, existem muitos rios perenes. Rio perene é o rio que nunca seca, tá? O seu curso permanece intenso o ano inteiro, beleza? Além desses rios serem perenes, eles são caudalosos na região da Amazônia, porque o relevo é plano, né? Relevo de planície. Então, o curso dos rios dele vai ser lento, né? E o rio vai fazer muitas curvas. Em áreas de clima árido ou semiárido, os rios secam no período em que não chove, e esses rios são chamados de intermitentes ou rios temporários, beleza? Então, no sertão nordestino, quase todos os rios são intermitentes ou temporários. Na região norte, todos os rios, ou a maioria dos rios, né, da bacia amazônica, são rios perenes, beleza? As bacias brasileiras são divididas em dois tipos: bacia de planície, que no caso, a gente deu o exemplo da bacia amazônica, utilizada para navegação, e bacia planáltica, que permite o aproveitamento hidrelétrico. Então, todo rio de planalto tem capacidade de produção de energia hidrelétrica maior do que rio de planície, beleza? Porém, todos os rios de planície vão ser muito mais favoráveis para navegação, porque normalmente os rios de planalto vão apresentar quedas d'água, vão apresentar desníveis, beleza? E aqui vamos ver as principais características da hidrografia brasileira. Característica importante: ela não possui lagos tectônicos devido à transformação das depressões em bacias sedimentares. Ou seja, lagos tectônicos seriam aqueles lagos formados em regiões de falhas geológicas, em regiões de depressões, beleza? Aqui no Brasil a gente não tem lagos em depressões, porque essas regiões acabam sendo depósitos de sedimentos. E aí, se existia um lago ali, ele foi coberto pelos sedimentos, né? Foi assoreado e deixou de ser um lago. No território brasileiro só existem lagos de várzea e lagoas costeiras, beleza? Lago de várzea é um lago que vai ficar próximo a uma região
que fica próximo ao leito de um rio, que tem alagamentos, beleza? Durante alguns períodos fica alagado, durante outros períodos fica seco. E aí, nesses períodos, entre esses períodos, vão se formando os lagos de várzea, beleza? E lagoas costeiras, que a gente tem bastante aqui na conhecida região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, né? Que o nome certo seria a região das Baixadas Litorâneas, mas a gente chama popularmente como região dos lagos, beleza? São influenciados aí pela água do mar. Então, a maioria das lagoas costeiras são de água salgada e praticamente todos os lagos de várzea são de água doce. Eles são influenciados pelos rios. E aí temos alguns exemplos, né? Como a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, formadas por restingas, beleza? Então, elas são separadas do mar por restingas. Lagoa dos Patos é aquela lagoa gigantesca que fica lá no Rio Grande do Sul, que dá até para ver no mapa, tá? E dá para ver que ela fica separada do mar por uma faixa de terra. Com exceção do Amazonas, todos os rios brasileiros possuem regime fluvial, ou seja, eles são formados e alimentados pela água das chuvas. Quando a gente fala de índice, quando a gente fala de regime fluvial, quer dizer que os rios eles nascem, né, e acabam sendo alimentados pelo regime pluviométrico, tá? Ou seja, eles seguem um regime de rio normal. Uma quantidade de água do rio Amazonas é proveniente do derretimento de neve da Cordilheira dos Andes. E aí ele vai ter um regime misto, tá? Que se caracteriza no regime pluvial e nival. Então, todo o regime fluvial dos rios, né, ou seja, o curso dos rios brasileiros, vão ter regime pluvial, ou seja, nível abastecido pelas chuvas. Porém, o Amazonas é pluvial e nival. A gente chama ele de regime misto, beleza? Ele é abastecido por água das chuvas e também pelo derretimento das águas das geleiras no topo dos Andes. Só para esclarecer aqui, o regime fluvial acontece quando a água do rio vem de uma nascente. E essa água que vem das nascentes aqui no Brasil, elas são abastecidas pelas chuvas, tá? Com exceção lá do rio Amazonas, que é fluvial e nival. Todos os rios são exorreicos, ou seja, tem como destino final o oceano, tá? Característica importante. Endorreicos são quando os rios desaguam dentro de lagoas no interior do continente, e exorreicos quando elas vão desaguar finalmente no oceano. Pode ser que a gente encontre rios que não desaguam diretamente no oceano, né, que normalmente são os afluentes menores, porém eles desaguam em rios maiores que, por sua vez, vão desaguar nos oceanos. Então, toda a água dos rios brasileiros, no fim, vão acabar lá na região oceânica, beleza? E aqui, no nosso caso, o Oceano Atlântico, que é o que banha o nosso país. Então, existem rios temporários no sertão nordestino, tá? Que apresenta clima semiárido, favorece aí, no caso, a ocorrência desses rios, ou seja, período da seca, que falta chuvas, que no caso do sertão do Nordeste é bastante longo, né? Esses rios secam totalmente. No restante do país, os rios são perenes. Os rios de Planalto predominam em áreas de elevado índice pluviométrico. A existência de desníveis no terreno e o grande volume de mais favoráveis à geração de energia elétrica, enquanto que os rios de planície são mais favoráveis à navegação. Beleza? Normalmente os rios de Planalto têm uma correnteza bem forte. Os rios de planície são mais lentos. E começamos aqui a falar sobre as bacias hidrográficas. Aqui está a maior bacia hidrográfica do mundo, que tem o seu rio principal, que também é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em vazão, em volume de água, tá? Essa foi a imagem mais completa que eu achei, que ainda é possível você ver alguns rios e alguns nomes, tá? Porque na verdade, existem muito mais rios aqui, só que são pequenininhos. E aí, se a gente fosse pegar todos esses detalhes, não ia dar para enxergar direito, ia ficar muita informação. Então, esses daqui são os principais rios da bacia amazônica, beleza? Ele se estende por essa região aqui, ó. Ou seja, a bacia amazônica, ela não se limita só à região norte, ela também pega aqui, ó, o estado do Mato Grosso, por exemplo. Beleza?
Os rios principais são, primeiro, o Rio Amazonas, óbvio, que vai ser o rio principal e o que dá nome, e o que dá o nome à bacia hidrográfica. Vou ajeitar aqui um pontinho. E o que dá nome à bacia hidrográfica. E nós temos aqui outros rios muito importantes. Esses são os principais, tá? Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Branco, Rio Trombetas, Rio Solimões, Rio Xingu, Rio Jurema, Rio Purus, Rio Juruá e Rio Uatumã, beleza? Esses são os principais rios da bacia amazônica. A gente não precisa ficar gravando todos os nomes, né? Mas é bom ter mais ou menos uma ideia. Por exemplo, se for citado lá Rio Madeira, que é um rio muito importante, né? Inclusive caiu, acho que na prova do ano passado, na questão lá do Tratado de Petrópolis, trecho Madeira-Mamoré. E então é bom a gente saber que, por exemplo, o Rio Madeira fica na bacia amazônica, beleza? Alguns desses rios principais a gente precisa lembrar. Então, aqui algumas características, né, aspectos gerais da bacia amazônica, que a gente acabou de ver, que ela é muito grande, maior bacia hidrográfica do mundo, né? Então, é a maior bacia hidrográfica do planeta, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, lembra, aquele número lá de 50 e poucos mil, ó, era só a extensão dos rios. Aqui a gente está vendo toda a área que é abrangida pela bacia, beleza? Então, ó, cerca de 7 mil quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente 4 mil quilômetros quadrados estão situados no território brasileiro. Basicamente, a bacia do Rio Amazonas, ela se estende por toda a região de floresta amazônica, tá? Aproximadamente a floresta amazônica tem esse tamanho também. E a gente sabe que ela não se estende só pelo Brasil, assim como a bacia do Rio Amazonas não se estende somente pelo Brasil. Então, cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados estão situados no território brasileiro. O restante distribuído por 8 países sul-americanos, que são os mesmos países por onde se estende a floresta amazônica, beleza? Que a gente já falou nas aulas anteriores. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, tá? Tem sua vertente delimitada pelos divisores de água da Cordilheira dos Andes, onde fica o Planalto Brasileiro, aqui no Planalto das Guianas, e nas regiões aqui da América do Sul, onde se estende a Cordilheira dos Andes. Beleza? Seu principal rio nasce no Peru, com o nome de... Eu pedi ajuda da minha esposa aqui, porque esse nome está em espanhol. Eu ia falar Vilcanota, né? Aí eu falei assim, amor, me fala como é que pronuncia essas palavras aqui em espanhol, porque ela sabe falar espanhol, né? Aí ela falou que é Vilcanota, sei lá, um negócio assim. Então ela falou que o V fica com som de B. E depois recebe as denominações de... esse nome aqui eu perguntei para ela me falar também, eu esqueci. Esqueci o nome. Ai, meu Deus, a pronúncia que ela falou. Ucaiali, sei lá. Urubamba, e esse aqui eu lembro. Maranhão, que ela falou. Maranhão. Tô ficando fluente em espanhol. É parecido com Maranhão, tá? Então, esses são os nomes desse rio principal aqui, desse rio principal, que nasce no Peru, lá na região da Cordilheira dos Andes, por isso que esses nomes são em espanhol, e ele vai mudando de nome conforme vai seguindo o seu curso, e ao entrar no Brasil passa a se chamar Solimões, até o encontro com o Rio Negro. Então, isso aqui é fundamental para a gente saber, tá? O Rio Solimões entra no Brasil, se encontra com o Rio Negro, e a partir desse encontro dos dois rios, né, ele passa a se chamar Rio Amazonas, beleza? Então, a junção do Rio Negro com o Rio Solimões forma o Rio Amazonas.
é o rio mais extenso do planeta, com uma extensão de quase 7.000 quilômetros de comprimento e de maior volume de água com drenagem superior. Sua largura média é de 5 quilômetros, chegando a mais de 50 quilômetros em alguns trechos. Então, como eu havia falado aí, né, uma extensão aí de largura muito grande. Possui cerca de 7.000 afluentes. Então, ó, a gente tem aqui essa imagem, ó, não tem como a gente ver uma descida da maré, né, acaba acontecendo esse fenômeno da pororoca. Porque a maré, né, as águas do mar, elas são muito fortes. Então, quando a vazão do rio está muito baixa, a água do mar, por ser uma região ali de planície, né, a região do Rio Amazonas, tem um relevo bem baixo, a água, quando a maré sobe. E aí, quando coincide na vazão do Rio Amazonas aumentar, né, ter o maior período de vazão, juntamente com a diminuição da maré, a água do rio ela fica tão forte que ela vem formando uma onda gigantesca que vem destruindo tudo que está ao seu redor, tudo que está nas margens do rio. Né? E tem uma galera que vai lá, tipo, todo ano querer surfar pororoca, né? Ele vem surfando lá com a prancha no meio de um monte de galho de árvore, no meio de um monte de animal morto, árvore destruída, que vem sendo arrastado pela força da onda da pororoca, tá? E esse movimento ele é tão intenso que a água do rio ela avança por quilômetros para dentro do mar, deixando a região costeira ali da região norte do Brasil com água doce por um certo período de tempo, até voltar a estabilizar novamente. Aqui eu botei algumas imagens, né? Uma imagem aqui da planície, eu botei essa imagem aqui que eu achei muito curiosa, e esse aqui é o maior peixe de água doce do mundo, é o peixe pirarucu. Ele só existe lá na região da bacia do Rio Amazonas. Olha o tamanho do peixe, isso aqui dá para engolir uma pessoa, se der mole. Isso aqui nem é o maior exemplar de pirarucu que eu vi, não, tá? Só que eu achei essa foto interessante porque o cara tá carregando aqui, esse peixe pesa mais de 100 quilos, bem mais de 100 quilos, né? E o cara tá carregando aqui. Beleza? Então, já foram achados peixes maiores. Eu acho que já chegaram a achar um peixe desse daí com mais de 2 metros. Comprimento quase 3. Tá? Localizada numa região de planície, a bacia amazônica possui cerca de 23.000 quilômetros de rios navegáveis, possibilitando o desenvolvimento de transporte hidroviário. O rio Amazonas é totalmente navegável. A bacia amazônica abrange os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Beleza? Então se estende por vários estados do Brasil. O rio Amazonas é atravessado pela linha do Equador, portanto possui afluentes nos dois hemisférios, tanto no norte, ali alguns para o norte, e a maioria deles para o sul. Beleza? Então, essa imagem aqui é bastante interessante de cima, que dá para ver que é uma extensão de planície muito grande, quase toda alagada, por conta da bacia hidrográfica ser muito grande. Então, forma vários rios e várias ilhazinhas fluviais. Próximo aqui seria o rio Tocantins-Araguaia. Então, agora a gente vai ver algumas informações que a gente precisa sempre lembrar. Por exemplo, o rio Amazonas é o maior rio do mundo e forma a maior bacia hidrográfica do mundo, beleza? Mas ele não é 100% brasileiro. Por quê? Alguns dos seus afluentes, né, nascem fora do Brasil. Vamos agora para a bacia do Tocantins-Araguaia. Então, temos aqui uma imagem, um mapa, né? O rio Araguaia e o rio Tocantins. Os rios principais são, em primeiro lugar, o Tocantins e, em segundo lugar, o Araguaia. Beleza? Porque o Araguaia prova, tá? Mas é localizada inteiramente no território brasileiro, é a bacia do Tocantins-Araguaia. Seu rio principal, Tocantins, nasce na confluência dos rios Maranhão e
e Paraná, em Goiás, percorrendo 2.640 quilômetros até desembarcar na foz do Amazonas. Durante o período das cheias, seu trecho navegável é de 1.900 quilômetros, entre cidades de Belém, no Pará, e Peixe, em Goiás. Em seu curso superior, situa-se a hidrelétrica de Tucuruí, a segunda maior do país, que abastece os projetos de mineração da Serra do Carajás. Beleza? Ô Luiz, não fica a Ilha do Bananal nele também? Foi? A Ilha do Bananal não fica nele, se não me engano? Fica no Rio Tocantins. Esqueci. Eu acho que tá falando aqui no próximo. Deixa eu ver se eu coloquei essa informação aqui. Se eu não tiver colocado, eu volto para falar. Beleza? Opa, calma aí. Perdi a tela de você. Voltou aqui. O Rio Araguaia nasce na Serra das Araras, no Mato Grosso, na fronteira com Goiás. Eu tinha até falado errado, tá? A Ilha do Bananal, ela fica no Rio Araguaia. Então, nasce na Serra das Araras, no Mato Grosso, na fronteira com Goiás. Tem cerca de 2.600 quilômetros de extensão. Desemboca no Rio Tocantins, em São João do Araguaia, logo antes de Marabá, no extremo nordeste do Mato Grosso. O rio divide-se em dois braços, pela margem esquerda, o Rio Araguaia, pela margem direita, o rio Javaés. Eu acho que é Javés o nome do rio, se eu não me engano. Foi erro de digitação. Não, é Javaés mesmo. Por aproximadamente 320 quilômetros, formando a ilha de Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Então, foi questão de prova também, né? Qual bacia hidrográfica que compreende a ilha do Bananal? E aí, sempre lembrar, Tocantins, Araguaia. Beleza? O rio é navegável por cerca de 1.100 quilômetros, entre São João do Araguaia e Beleza. Porém, não possui nenhum centro urbano de destaque ao longo desse trecho. Então, tem um trecho navegável bastante importante, mas não é tão explorado como poderia ser. Ele é explorado, mas não tanto quanto poderia ser, porque não tem nenhum centro urbano de destaque ali para aproveitar esse potencial hidroviário, beleza? A construção da hidrovia Araguaia-Tocantins tem sido questionada por ONGs, que criticam impactos ambientais que poderão ser causados. Por exemplo, a hidrovia cortaria 10 áreas de conservação ambiental e 35 áreas indígenas, afetando cerca de 10 mil índios. E esses ambientalistas ainda falam que não tem uma necessidade econômica muito forte para justificar a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins, né? Mas essa discussão aí fica no âmbito político, né? Algumas pessoas querendo terminar a construção e outras querendo interromper. É igual a questão de alagamento de regiões para fazer barragens, para fazer usina hidrelétrica e esse tipo de coisa. Beleza, então aqui a gente falou também da Ilha do Bananal, que eu não lembrava se tinha colocado, é muito conteúdo, tá? Mas já foi falado. Então, próximo aqui, bacia do Rio São Francisco, tá? Conhecido popularmente como Velho Chico. Essa imagem aqui a gente já consegue pegar bem mais afluente, tá? Aqui. Chamado também de Rio da Integração Nacional, beleza? Então, ele consegue atravessar o sertão nordestino. Então, ele seria basicamente o único rio perene que consegue atravessar o sertão. Possui área de aproximadamente 645 mil quilômetros quadrados e é responsável pela drenagem de 7,5% do território nacional. É a terceira bacia hidrográfica do Brasil, ocupando 8% do território nacional. É a segunda maior bacia localizada inteiramente no território nacional. Beleza? Então, vale lembrar isso. A bacia encontra-se no estado da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás e no Distrito Federal. Situa-se quase inteiramente nas áreas de Planalto. Então, a maior parte do Rio São Francisco, né, passa por região de Planalto. Tá? Inclusive, foi inaugurado recentemente, né, acho que foi essa semana passada, um trecho da transposição lá do São Francisco, que já está há 1000 anos sendo construído. Mas como isso que eu ia falar.
Como tudo aqui no Brasil demora. Aí o engraçado é que o Bolsonaro chegou lá e tirou foto assim, né? Como se fosse ele que tivesse feito. Só que é tanto presidente que fez isso, né? Porque aqui no, Desde o Lula, né? aqui no Segundo Brasil, mandato dele, né? acho que aqui no Brasil nenhum presidente pode falar que fez alguma coisa, porque as coisas demoram tanto que vai passar aí por 3, 4 Não, presidentes. só o JK, né? Porque antigamente eles tinham menos habilidade para roubar, então eles acabavam fazendo mesmo. JK fez bastante Aqui, coisa, Vargas também, né? Fez bastante coisa. verdade. A nascente dele é onde? Do São Francisco fica no norte de É, Minas, se eu não me engano, Serra da beleza, Canastra. beleza. Mas eu acho que eu botei essa informação aqui. Então, ocupando, a maior parte fica em área de Planalto. Continuando aqui, ó. O São Francisco nasce em Minas Gerais, aqui mesmo, já tinha botado. É que eu não lembrava se eu tinha botado. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. E atravessa. Pô, tô com a garganta ficando meio esquisita. E atravessa o sertão semiárido mineiro e baiano. Só para lembrar, tá? Região do norte de Minas, aqui, ó, próximo aos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, essas regiões aqui, já começam a ter característica de caatinga, tá? Norte de Minas juntando com o sul da Bahia aqui, bem no interior da Bahia. Então, é uma região bem parecida aqui, do ponto de vista natural. E aí, o rio vai nascer lá na Serra da Canastra, que é uma região bastante úmida, inclusive, que tem clima tropical de altitude, porém ele começa a passar aqui logo no norte de Minas, já pelo semiárido. Ele resiste a esse semiárido aqui até ele desaguar lá no litoral nordestino. Inclusive, tem uma área aqui no Nordeste que eu lembro que a última viagem que eu fiz para o Nordeste, lá para Fortaleza, eu lembro que eu estava com um aplicativo da companhia aérea no celular, que dava para você acessar e tipo, ver onde que o avião estava em tempo real no mapa do Brasil. Ficava aparecendo um aviãozinho se deslocando no mapa. E eu fiquei vendo, porque eu sabia que ele ia passar por cima do Rio São Francisco nesse trecho mais largo dele. Nesse trecho que está aparecendo aqui. Eu estou apontando para o slide como se vocês estivessem vendo meu dedo. Estou aqui viajando, vou botar aqui o mouse. Nesse trecho mais largo. Eu sabia que o avião ia passar por aqui. Aí quando o avião passou por aqui, eu vi no mapa que estava, eu já fui lá botar a cara na janela e você não tem noção de como isso aqui é grande. É imenso, gente, muito grande mesmo. Tá? A gente olha no mapa assim, não tem tanta essa visão, mas se você for olhar aqui, ó, tem trecho aqui que é mais largo do que a cidade do Rio de Janeiro, do que a nossa capital. Nossa capital fica mais ou menos nesse pedacinho aqui do Rio de Janeiro. Então tem trechos aqui que são mais largos do que a nossa capital, quase o tamanho da nossa região metropolitana. Beleza? Então, como eu havia falado, né? Nasce na Serra da Canastra, atravessa o sertão semiárido, mineiro e baiano, o que possibilita a sobrevivência da população ribeirinha de baixa renda, a irrigação de pequenos proprietários e a criação de gado. Possui grande aproveitamento hidrelétrico, abastecendo não só a região nordeste, como também parte da região sudeste. Até a sua foz, na divisa do estado de Alagoas com Sergipe, o São Francisco percorre 3.160 quilômetros. Interessante que aqui na divisa de Alagoas e Sergipe, ela é marcada pelo rio São Francisco mesmo. De um lado do rio é Alagoas e do outro lado é Sergipe. Beleza? Embora atravesse um longo trecho de clima semiárido, é um rio perene e navegável por cerca de 1.800 quilômetros, desde Pirapora, Minas Gerais, até a cachoeira de Paulo Afonso, que inclusive tem uma usina hidrelétrica, a usina de Paulo Afonso. Apresenta fortes quedas em alguns trechos e tem seu potencial hidrelétrico aproveitado através das usinas de Paulo Afonso, Sobradinho, Três Marias e Mochotó, entre outras. Tá? Mas a mais importante aqui seria Paulo Afonso. O Rio São Francisco liga as duas regiões mais populosas e de mais antigo povoamento, no caso, o Sudeste e o Nordeste. Mais populosa é o Sudeste e de mais antigo povoamento é o Nordeste. Beleza? Embora o Nordeste também seja bem populoso, mas não é tanto quanto o Sudeste. Antes de falar da próxima bacia hidrográfica, eu vou comentar aqui sobre a transposição, né? Que seria, no caso, essa intenção de desviar parte dos cursos d'água para outras áreas do sertão. Por que esse projeto é tão polêmico, né? Porque muitas pessoas alegam que
A ideia do projeto é o quê? Melhorar a economia das áreas que não são irrigadas pelo São Francisco, para que possa utilizar essas águas para fazer irrigação, mas principalmente o governo fala que vai abastecer as comunidades do sertão que não tem nenhum rio perene passando por lá. E aí eles sofreriam menos com falta de água. Só que tem um porém, né? A gente sabe que a maior água consumida no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela é consumida pela atividade agropecuária, beleza? Então, cerca de 70% da água do Brasil, por exemplo, ou um pouco mais, vai lá para irrigação da agricultura. E a gente sabe que a maior parte da água que vai ser desviada no curso da transposição de São Francisco vai ser para atender os grandes latifundiários do sertão. Pessoa que tem muita terra, tem dinheiro para caramba e vai querer aumentar sua produtividade com a água do São Francisco para fazer sua irrigação. Tá? A gente sabe que vai sobrar pouca água para quem realmente está precisando ali para sobreviver. Então, a vida dessas pessoas não deve mudar tanto e pode causar um problema muito grave, que seria o quê? A diminuição da vazão do Rio São Francisco, prejudicando as áreas que são atendidas naturalmente já pelo curso do São Francisco, tá? E pode acabar gerando um impacto ambiental, que no caso seria o desaparecimento do rio, beleza? Como ele é o único rio perene que passa pelo sertão nordestino, né? E ele justamente é o único rio perene que atravessa o sertão por conta do seu tamanho, né? Que ele consegue sobreviver à seca sem secar totalmente por alguns períodos, mas isso pode acabar mudando, assim como aconteceu no Mar de Aral, lá no Cazaquistão, tá? Fica lá na Ásia Central. O Mar de Aral era o maior lago do mundo, né? E atualmente ele virou praticamente um deserto. Tem poucos trechos que ainda sobraram água lá. Por quê? Muita água foi desviada para a irrigação das lavouras de algodão ao redor da região do Mar de Aral. E aí a água acabou secando. Então esse é o medo que a galera aí que está mais voltada para a preservação ambiental tende que aconteça com o Rio São Francisco, beleza? E ainda vem a acusação de que isso seria para atender interesses de grandes produtores rurais que patrocinam, né, as políticas públicas, os governos, etc. Vamos para a Bacia Platina, tá? Não consegui achar uma imagem que fosse mais didática, com qualidade melhor. Isso aqui dá para entender, né? Estende para uma área muito grande, né? É constituída pelas subbacias do Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, tá? Também tem a bacia do Rio da Prata, só que já fica na Argentina, beleza? Já fica totalmente na Argentina. Seus principais rios são Rio Uruguai, Rio Paraguai. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. O Rio Paraguai, Rio Uruguai, Paraguai, Rio Iguaçu, Rio Paraná, Rio Tietê. Então, ó, Rio Tietê, que é o rio mais famoso lá de São Paulo, né, que é poluído pra caramba, mas, lembrando, né, ele é poluído na região metropolitana, nas regiões do interior, próximo da Zona Nascente, ele é um rio limpo e é muito utilizado para vários fins, como navegação, pesca e outras coisas. Rio Paranapanema, Rio Grande, Rio Parnaíba, Rio Taquari e Rio Sepotuba. Tá? Então, se estende por essas regiões aqui, né, do Brasil, chegando ali até o Uruguai, né, Paraguai. Influencia aqui a região do... Ih, caramba, fugiu a palavra. Região do Pantanal. Pô, me deu até um susto, falou o tom. Foi mal. Região do Pantanal. Pô, eu vou até baixar o som aqui um pouco. Região do Pantanal, beleza? Principalmente aqui no trecho do Rio Paraguai, beleza? Fica nessa região aqui do Mato Grosso do Sul. A Bacia Platina é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Só que uma grande parte dela não está no Brasil. Ela tem 1.397.905 km², se estende por Brasil, Uruguai, Bolívia,
Paraguai e Argentina. Possui cerca de 60,9% das hidrelétricas em operação ou construção do Brasil. Beleza? Então, a maior parte da energia hidrelétrica vem dessa região. E aí surge uma questão de prova, né? Região hidrográfica com maior capacidade hidrelétrica instalada. Bacia Platina, beleza? O Rio da Prata se origina do encontro entre três principais rios dessa bacia, Paraná, Paraguai e Uruguai. Ele se encontra na fronteira entre Argentina e Uruguai. A bacia do Paraná possui localização geográfica privilegiada, situada na parte central do Planalto Meridional brasileiro. Então, o Rio Paraná ele se forma ali na região do Planalto Central, beleza? E vai escoando até a região sul. O Rio Paraná possui cerca de 4.900 quilômetros de extensão e é o segundo em extensão da América. É formado pela junção dos rios Grande e Parnaíba. Apresenta o maior aproveitamento hidrelétrico do Brasil. Então, além da Bacia Platina apresentar maior capacidade instalada, o Rio Paraná possui a maior capacidade também e o maior aproveitamento, beleza? Abrigando a usina de Itaipu, entre outras. Itaipu é a principal, né? Inclusive é a usina binacional, né? E metade da mão de obra dela é paraguaia e a outra metade brasileira. E metade da energia é de direito do Paraguai, né, para consumo do Paraguai, e metade do Brasil. Só que como o Brasil consome muito mais energia, o Brasil acaba comprando parte da energia que seria do Paraguai. Então o Brasil tem os seus 50% e ainda compra parte dos outros 50% do Paraguai. Sua navegabilidade e a de seus afluentes vem sendo aumentada pela construção da hidrovia Tietê-Paraná. A hidrovia serve para transporte de cargas, pessoas e veículos, tornando-se uma importante ligação com os países do Mercosul. O Rio Paraná é o quarto do mundo em drenagem, drenando todo o centro-sul da região da América do Sul, desde as encostas dos Andes até a Serra do Mar. A Serra do Mar já fica aqui no Brasil, próximo ao litoral, beleza? A bacia do Paraguai é típica de planície e a sua área é de 345 mil quilômetros quadrados, atravessa a planície do Pantanal e é muito utilizada na navegação. O Rio Paraguai possui cerca de 2.550 quilômetros de extensão ao longo dos territórios brasileiro e paraguaio. Tem sua origem na terra do Araporé, a 100 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. O Rio Paraguai drena áreas de importância, como Pantanal Mato Grossense. Então, como eu falei, né, o Rio Paraguai, que fica mais acima aqui, ele vai abastecer essa região do Paraguai, do Pantanal. Mato Grossense e Sul Mato Grossense. A bacia do Uruguai tem um trecho planáltico com potencial hidrelétrico e outro de planície, entre São Borja e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O Rio Uruguai nasce pela fusão dos rios Canoas, em Santa Catarina, e Pelotas, no Rio Grande do Sul, servindo de divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Brasil e Argentina, e mais ao sul entre Uruguai e Argentina. Possui uma extensão de aproximadamente 1.500 quilômetros e deságua no estuário do Prata. O aproveitamento econômico da bacia do Uruguai é pouco expressivo, e quer seja em terrenos de navegação, quer seja em trechos de produção hidrelétrica. Vamos falar aqui das bacias do Atlântico, né? Agora que seria o ponto final, vamos pegar essas bacias que estão aqui, ó, pegando essa região do Atlântico Nordeste Ocidental, vamos pegar a parte oriental, leste, sudeste e sul, beleza? Então, ó, região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, faz parte das bacias do Atlântico, que são formadas por essas que eu falei, tá? Possui área de 245.100 km², que engloba grande parte do estado do Maranhão e uma pequena região do leste do estado do Pará, abrangendo 223 municípios. Em seu território estão contidas as bacias hidrográficas do rio Gurupi, Turiaçu, Maracaçumé, Aurá, Pericumã, Mearim e seus afluentes, Rio Pindaré e Rio Grajaú. A maioria desses nomes aqui são indígenas, tá? Rio
Puro, sei lá como é que se lê isso, Munim, Preguiças, Periá, e ao litoral do Maranhão apresenta uma vazão média de 2.510 metros cúbicos por segundo. A região é caracterizada por uma transição entre os biomas da Amazônia, do Cerrado, tendo a mata de cocais como espaço transicional, atendendo também as formações litorâneas. Então, a gente lembra aqui das aulas de vegetação, né? Como essa bacia hidrográfica, ela se estende do noroeste ocidental, ela se estende aqui pela região do meio norte, sub-região do meio norte aqui do nordeste, ela vai estar ligada à mata de cocais, que fica na região do meio norte, sendo uma transição entre a floresta amazônica, o Cerrado e a Caatinga, beleza? O principal centro urbano inserido na bacia é a capital maranhense de São Luís, tá? Que é abastecida por essa bacia do Atlântico Noroeste Ocidental. Depois vem a bacia do Parnaíba, tá? Que faz parte das bacias litorâneas, com 112 mil quilômetros de área de extensão dessa bacia, 3,9% do território nacional. A bacia do Parnaíba ocupa 99% do Piauí, 19% do Maranhão e 10% do Ceará. No Piauí, a água subterrânea apresenta a principal fonte de abastecimento da população. Em áreas semiáridas, nas quais muitos rios são intermitentes, ou seja, descontínuos, que terminam e começam por intervalos, ou seja, são rios temporários, é a única alternativa para os habitantes, no caso, essa água subterrânea de lençol freático, que fica dentro da bacia do Parnaíba. Parte da bacia do Parnaíba é marcada por um elevado índice de pobreza e a proporção da população que se encontra nas zonas rurais é de 40%, né? É alta em relação à média nacional. A média nacional é de 18% da população vivendo nas áreas rurais, enquanto que nessa região é de 40%. Só uma curiosidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro é de 0%. Né? A região metropolitana do Rio de Janeiro é 100% urbanizada, ou seja, a região mais urbanizada do Brasil. Nessa região, a utilização média de água por hectare é superior à média do Brasil. Um dos motivos para isso é a intensa perda de água para a atmosfera causada pela evaporação a partir do solo e pela transpiração das plantas. Então, a galera precisa usar muito mais água, né? Precisa explorar muito mais os recursos hídricos, que é uma região muito seca e muito quente, e a maior parte da água que vai ser explorada aqui, ela vai ser perdida para a atmosfera. Região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, então a gente tinha aqui o Noroeste Ocidental e agora a gente tem o Nordeste Oriental, beleza? Sua abrangência abarca, né, ou seja, engloba todas as bacias que estão entre a Foz do São Francisco e a do Parnaíba, tá? 3 de suas 4 maiores bacias nascem no Planalto da Borborema, que no caso fica mais ou menos aqui, tá? Uma elevação geológica aqui no terreno do Nordeste, que inclusive divide aí o litoral úmido do sertão seco. Então, 3 de suas bacias, né? 3 de suas 4 maiores bacias nascem no Planalto da Borborema. Piranhas-Açu, Borborema, Paraibana, Ocidental, Taperoá, Paraíba, Borborema, Paraibana, Oriental, e Beberibe, Capibaribe, Borborema Meridional ou Pernambucana. 2 dessas bacias são orientais e uma setentrional. Oriental, gente, fica a leste e setentrional fica ao norte, beleza? A concentração se dá porque o auge do Planalto Atlântico, além franciscano, se dá entre Paraíba e Pernambuco, e muitas bacias do oeste de Pernambuco são drenadas para o sistema do São Francisco. Apesar de Pernambuco ser menos atingido e desgastado que a Paraíba, seus rios fluem mais para o sistema franciscano do que explica... Caramba! Foi mal, gente, eu estou meio confuso, está muito juntinho essas letras. Apesar de Pernambuco ser menos atingido e desgastado
que a Paraíba, seus rios fluem mais para o sistema franciscano, o que explica que a Paraíba tem mais bacias próprias e mais representantes na lista. Isso acaba se refletindo até o padrão demográfico, sendo o estado pernambucano mais concentrado a leste. Próxima seria o Atlântico Leste, tá? Então a gente vem descendo, beleza? Ainda, e lembrando que todas essas fazem parte das bacias do Atlântico. Atlântico Leste, com área que corresponde a 8% do país. A região hidrográfica do Atlântico Leste inclui parte dos estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Atinge 526 cidades, alguns grandes núcleos urbanos e parques industriais, beleza? Essas bacias do Atlântico, elas são menos expressivas, né? Elas são menores do que as outras que a gente citou, tá? Mas elas também são importantes, principalmente regionalmente, né? Para as cidades daqui das suas micro-regiões. Entre seus principais rios estão Paraguaçu, Contas, Salinas, Pardo, Jequitinhonha e Mucuri. Além disso, nas bacias costeiras entre Sergipe e Espírito Santo, também existe uma grande diversidade de rios, córregos e riachos. Tá? Sergipe ficaria aqui, né? Nordeste até o Espírito Santo. Beleza? Bacia do Atlântico Sudeste, penúltima que a gente vai falar, né? Região mais populosa do país. O Sudeste também possui o maior polo econômico e industrial do Brasil. Por isso, a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, distribuída pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e litoral do Paraná, possui grande importância no cenário econômico nacional. Com uma área de cerca de 2,7% do território brasileiro, seus principais rios são Paraíba do Sul e Doce. Rio Doce aí, né, que sofreu lá com o rompimento da barragem, né, e até hoje não conseguiu se recuperar. Com respectivamente, no caso do Rio Paraíba do Sul, 1.150 quilômetros e Rio Doce, 853 quilômetros. Além desses, vários outros rios de menor porte formam as seguintes bacias: São Mateus, Santa Maria, Reis Magos, Benevente, Itabapoana, fica no norte do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, Itapemirim, já fica lá no Espírito Santo, Jacu, Ribeira e litorais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por ser a mais populosa e industrializada, a região tem uma grande demanda de água, 10% do total nacional, sendo 41% para a área urbana e 15% para a área industrial, beleza? E para terminar, Bacia do Atlântico Sul, terminando aqui as regiões das bacias do Atlântico. A região hidrográfica do Atlântico Sul tem início na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, e se estende até o Arroio Chuí, extremo sul do Brasil, beleza? Com uma área total de 185,856 quilômetros, representando 2% do país. A região abrange parte dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na bacia do Atlântico Sul, predominam rios de pequeno porte que escoam diretamente para o mar. As exceções mais importantes são os rios Itajaí e Capivari, em Santa Catarina, que apresentam maior volume de água. Na região do Rio Grande do Sul, são encontrados rios de grande porte, como Taquari-Antas, Jacuí, Vacacai e Comaquã. Interessante que a divisa, ou seja, a fronteira aqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai é marcada por um desses rios de pequeno porte. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que o rio delimita a fronteira do país, do Rio Grande do Sul com o país vizinho ali, né, com o Uruguai. E não é uma região muito grande, dá para ver que é um riozinho bem pequeno. Deixa eu pegar aqui. Limite. Estão vendo aqui? Rio Grande do Sul e Uruguai.
Olha o que delimita aqui, ó, fronteira de um país com outro. Esse riozinho aqui que deságua no mar. Desse lado aqui é Uruguai, desse lado aqui é Brasil. Quem mora aqui, ó, nadar para o outro lado aqui. E o rio ele não tem um curso de água forte, né? Não tem um curso de água intenso, tá? É um rio um pouco lento. Então as pessoas que moram aqui simplesmente atravessam aqui pela praia e já está no outro país. A gente tem, claro, pontes aqui, né? Dividindo. Mas eu queria mostrar essa curiosidade aqui para vocês. Galera, alguma dúvida sobre os assuntos que foram tratados? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Na próxima aula eu vou trazer aqui um resumo das principais hidrelétricas do Brasil, tá? E exercícios sobre hidrografia e sobre essas hidrelétricas também, porque se relacionam. Beleza? Beleza. Tranquilo, galera? Então, vamos encerrar aqui. Passamos uns 9 minutinhos só. Beleza? A gente se vê semana que vem. Valeu. Valeu.